Sou eu, professor Márcio, do sexto ano aqui do Valdson Pinheiro. Bem, nós vamos fazer mais um vídeo agora para estudar sobre as expressões numéricas, né? E, como o nome diz, expressão numérica é uma representação numérica de uma situação. Então, aqui nós temos um texto, né, que fala que o Tiago recebeu R$ 30 de mesada e vai contando como é que foram os gastos do Tiago. E a cada gasto que se fala, é subtraído desse valor. E a cada vez que ele ganha alguma coisa, é somado esse valor. As expressões podem ser ditas assim, ó. A mesada menos o valor do gibi poderia ser representado por 30 menos 3, que vai ser igual a 27. O que sobrou menos o valor da excursão vai ser 27 menos 5, que é igual a 22. E o que sobrou mais o que ele recebeu, né, o que o Edu pagou, foi 22 mais 7, que é igual a 29. E esse total, 29, menos o presente, menos o valor do presente que ele gastou com a mãe dele, 25, o resultado vai ser igual a 4. Então, sempre que você olha uma expressão como essa, né, uma historinha como essa historinha pode ser colocada em forma de códigos. E esses códigos matemáticos, né, são números e sinais, né? Positivo, negativo, multiplica, divide, potencia, né? E o livro vai te dando aqui alguns outros exemplos. Como esse vídeo é um resuminho, eu vou pedir para que depois você olhe com bastante calma os exemplos que estão sendo dados aqui. Tudo bem? Bem, eu vou para uma outra parte aqui que é bem interessante, que é para falar sobre o uso dos parênteses. Então eu já tenho aqui a expressão pronta, ó. Eu tenho aqui o valor, o que ele ganhou, né? E eu tenho aqui o valor dos gastos que foram feitos. Então aqui, se eu somar todos os ganhos, vai dar 37. E se eu somar todos os gastos, vai dar 33. Então, ganhos menos gastos vai ser igual a 37 menos 33 igual a 4. Né? Então, você pode somar todos os ganhos, somar todos os gastos e subtrair um pelo outro. Tá bom? Para poder fazer isso, a gente utiliza os parênteses. Bem, aqui um novo exemplo, né? Tem aqui um pequeno texto, né, explicando a continha, mas eu vou me ater aqui ao exemplo dos sinais, tá? Então você vê que eu tenho conta de vezes, de mais, de multiplicar, de somar. O que o texto aqui está te mostrando? Ó? Que nós fazemos primeiro a conta de vezes. Ó. Quando eu tenho multiplicação e adição, eu faço primeiro a multiplicação. Tá vendo? Então ele fez esse daqui primeiro e esse daqui, ó. E aí você observa, ó, 6 vezes 6 igual a 36. O mais continua, 8 vezes 12, 96. E agora que todos os sinais que eu tenho aqui, ó, são sinais de adição, aí eu faço a conta somando todos os valores. Tudo bem? Dá uma lidinha com bastante calma, né? Para você poder entender o que está sendo falado. Eu vou olhar aqui mais um exemplo, tá? Então aqui eu tenho a conta 7 mais 9 vezes 6. Como foi falado agora há pouco, ó, então eu faço 7 mais 9 vezes 6. Então eu faço a multiplicação primeiro. 9 vezes 6 vai dar 54, ó, tá vendo? E eu copio o 7, ó, o 7 e o mais. 7 mais 54 igual a 61. Tá bom? Vamos ver aqui mais um exemplo. Essa conta aqui é maior, tá vendo? Ó?
Então aqui eu tenho conta de vezes, de mais, de menos e de vezes. Olha aqui o que o livro está mostrando. Ó. Primeiro eu faço a multiplicação, que é essa aqui e essa aqui. Ó. Vamos lá? 3 vezes 7, né? 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. E o mais 9 menos, eu copio, ó, do jeito que estava antes. E agora, como eu tenho conta de somar e subtrair, eu vou fazendo pela ordem, ó. Eu somo 21 mais 9, que vai dar 30. O resultado que deu, menos 20. Interessante, né? Com relação aqui aos parênteses, ó, então, olha que legal aqui. Quando a gente tem aqui três expressões, né, mostrando que se você usar o parênteses, o resultado vai ser diferente, ó. Olha que engraçado. Nesse primeiro aqui, ó, não foi colocado parênteses, tá? Então aqui a gente só fez a regra da multiplicação, tá vendo? E o resultado final foi 43. Observe no segundo exemplo. Foi colocado aqui um parênteses, tá vendo? Ó. E aqui, ó, como eu tenho que resolver o parênteses primeiro, ó, 6 vezes 7, 42, mais 5, 47. E o resultado final aqui, ó, foi 33. Agora o terceiro é o mais legal, na minha opinião. A gente tem aqui dois parênteses, tá vendo? Ó? Então, não importa qual operação que a gente tem dentro do parênteses, a gente tem que resolver primeiro o parênteses. Então, ó, 80 menos 6, 74. E 7 mais 5, 12. Agora, 74 vezes 12 é igual a 888. Ficou bem diferente, né? Os três resultados ficou diferentes. Então lembra, quando eu não tenho parênteses, eu faço primeiro a multiplicação. Quando eu tenho parênteses, eu faço primeiro as operações dentro do parênteses. Ó. E aqui na terceira, segue o exemplo da segunda, né? Eu faço primeiro o que está entre parênteses para depois fazer a operação que está aqui fora. Tá bom? Existe uma ordem, né? Ele está falando aqui, ó, que existem expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Né? Então, segue a mesma linha de raciocínio. Ó. Dá uma olhada aqui no primeiro. Ó. Eu tenho uma conta de subtrair e dividir. Então, eu faço primeiro a divisão, para depois fazer a subtração. Segundo, eu tenho aqui ó, multiplicação e divisão. Então, eu faço primeiro, ó, o primeiro que aparecer, né? Eu faço primeiro a multiplicação e depois a divisão. Já no terceiro, olha aqui, ó, eu tenho divisão, adição, multiplicação e subtração. Então, como foi falado, né, eu faço primeiro ó, a divisão e aqui ó, somando. E aqui eu somo com a multiplicação. Como o nosso vídeo não tem edição, né? Se tocar a campainha aqui de casa não tem jeito. Vai sair do nosso vídeo, tá bom? Aqui a gente tem um outro exemplo explicando com relação a parênteses, né? Bem passo a passo, bem tranquilo, né? Então, por favor, né? Leia com bastante calma, né? A tarefa, né? Aqui ele está explicando mais um pouquinho, ó. E agora aqui aparece um outro elemento, que são a potenciação. Então, quando eu tenho a potenciação e a divisão, né, a multiplicação e a soma, eu faço primeiro a potência. Então, eu faço primeiro a potenciação
para depois fazer a divisão, né? E depois fazer a soma, tá bom? Ele mostra aqui bem detalhado, né, como fazer isso aqui. Lembrando que esse 12 elevado a 2 é 12 vezes 12. O 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. E o 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Tá bom? Na parte final aqui do texto, ele mostra como usar a calculadora. Tá bom? Como aqui eu não sei, né, se você tem calculadora ou não, quem tiver uma calculadora parecida com essa, ó, pode tentar fazer a continha em casa, vai ver que vai dar certo. Tudo bem? Bem, agora eu vou partir para o formulário, né? O formulário, são exercícios que estão da página 70, né? Deixa eu enquadrar aqui. Então aqui, ó, repetindo o que foi mostrado no vídeo anterior, né? A primeira pergunta é: qual é o seu nome completo? Então você deve colocar aqui o seu nome completo. Na segunda pergunta, qual é a sua turma? E na terceira pergunta, qual é o seu telefone? Tudo bem? Depois aqui é colocado assim, ó, responda os exercícios no caderno e depois preencha o formulário. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar esses exercícios aqui, são 5 exercícios, tá? Você vai copiar esse exercício primeiro no caderno, né? E depois que você fizer todas as continhas no caderno, que tiver todo o processo, né, a resposta, aí você vem aqui e preenche o formulário. Tudo bem? Tá vendo aqui a primeira pergunta? Qual é o valor da expressão? Então lembra que eu tenho aqui uma conta de menos e uma conta de vezes. Qual que você tem que fazer primeiro? Isso, né? Você faz a de vezes e depois faz a continha de menos. Ok? No exercício aqui, ele está perguntando qual é o valor de A. Então você tem que calcular aqui as continhas, né? Ó. E aqui a mesma pergunta, né? Eu tenho uma conta de mais e uma de vezes. Qual que você tem que fazer primeiro? Isso, né? A continha de vezes. Você faz a conta e vai chegar aqui ao resultado, né? O valor de A. Tudo bem? O valor de B é a mesma coisa, né? Segue a mesma linha de raciocínio, né? É, cuidado aqui que as contas são parecidas, ó. Aqui é mais, aqui é vezes, né? Bastante atenção para não errar. No exercício 3, eu tenho aqui, ó, tá perguntando qual é o valor da expressão. Mas lembra que eu tenho é, o parênteses, né, para resolver, né? E dentro do parênteses eu tenho uma conta de vezes e de mais. Qual que eu respondo primeiro? Isso, né? A conta de vezes. Depois a de mais. Quando eu chegar ao resultado final do parênteses, eu subtraio com 50. Tá bom? No exercício 4, mesma situação, né? Ó. Eu tenho aqui parênteses vezes parênteses. Então você vai ter que resolver os parênteses primeiro para depois fazer essa multiplicação, tá bom? No teu formulário parece que só tem uma linha, né? Mas à medida que você vai apertando o Enter, vai surgindo novas linhas, tudo bem? Então você pode usar quantas você precisar, tá bom? No exercício 5, né, ele está contando aqui, né, ó, que uma equipe, né, ela ganha pontos de acordo com a classificação. E aqui eu tenho que essa equipe, se ela chegar em primeiro lugar, ela ganha 25 pontos. Se ela chegar em segundo lugar, ela ganha 15. E se ela chegar em terceiro lugar, ela ganha 10 pontos. Aqui está contando quantas vezes ela chegou em primeiro lugar, quantas vezes ela chegou em segundo lugar, e está dizendo também quantas vezes ela chegou em terceiro lugar. A pergunta é: quantos pontos a equipe fez no total?
você vai ter que montar uma expressãozinha, né, contando como é que é isso, né? Por exemplo, ganhou 8 vezes em primeiro, né? Então, você já sabe que a continha vai ser 8 vezes 25, né? Mais os pontos de segundo lugar, mais os pontos de terceiro. Tudo bem? Eu espero ter tirado as dúvidas, mas se ainda houver dúvidas, é só entrar em contato comigo com o telefone que a direção passou para vocês. Tá bom? Então, amigos, até a próxima.